Gente, vamos abrir a Bíblia. Eu quero que você abra hoje, por favor, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 18. Ali é o nosso ponto de partida. E eu quero que você abra e preste atenção na palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 18, verso 9. O texto e o título de hoje é O Fariseu e o Publicano. Jesus, ele nos ensina a não confiar em nós mesmos e a dirigir a nossa confiança ao reino dele. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo de número 9. Quem achou, diga glória a Deus. Você de casa, cultue como se estivesse aqui na igreja. Tem muito de Deus para você hoje aqui. Capítulo 18, verso 9. No versículo de número 9, assim está escrito: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam a quem, pessoal? Aos outros. Todo o ensinamento de Jesus, ele é extremamente produtivo. Principalmente para aquela pessoa que diz assim: eu acho que eu não preciso ouvir isso. Isso aqui eu já entendo bem. Não, isso aqui eu tiro de letra. É exatamente na presunção que o inimigo consegue armar o plano dele e você cai. Tendo em vista que Deus dá graça ao humilde e ele abate o soberbo. É claro que ninguém reconhece aonde está a soberba em sua vida. Porque é mais fácil você enxergar o caroço de feijão no dente do vizinho do que no seu. Mas a grande realidade é, quando você despreza a palavra, você está entrando pelo caminho da presunção. A Bíblia nos diz, vai lá por favor no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo também de número 13. Salmos é no meio da Bíblia, Provérbios é ao lado. Capítulo de número 13, versículo 13. Provérbios 13, 13. No versículo de número 13 diz assim: O que despreza a palavra, o que, pessoal? Mas o que teme o mandamento, complete você, será galardoado. Alguém pode falar, mas eu não desprezo a palavra. Pelo contrário, eu gosto muito da palavra de Deus. O Senhor Deus, ele mensura o dinamismo da palavra em nós através da prática e do exercício que nós fazemos usando a sua palavra. Sem a prática é apenas teoria e ponto final. Com a prática, nós conseguimos observar a unção dele sobre nós e o reino dele se expande. Por isso que quando ele trouxe a sabedoria da parábola, ele logo diz para alguns que confiavam em si mesmo e desprezavam os outros. Me perdoe, mas essa é a realidade. Tola é a pessoa que quando ouve um sermão, deixa entrar por esse ouvido e sair pelo outro. Tola é a pessoa que se sente segura demais de si e se esquece de se curvar diante do seu Criador. Tola é a pessoa que faz do seu braço o seu ajudador, ao invés de se render aos pés do seu Criador. Nós só conseguimos, irmãos, viver a plenitude de Deus aqui na terra quando nós nos curvamos à soberania dele. O nosso Deus, ele não é egocêntrico, nosso Deus não é narcisista, o nosso Deus não é um Deus impositor. Ele é um Deus que colocou em nós o direito de escolha, o livre-arbítrio. Eu posso escolher em obedecê-lo ou não obedecê-lo. Eu posso escolher em crer ou não crer. Meu Deus não é um ditador. Meu Deus é o meu Salvador. Por isso nós precisamos deixar de lado as nossas prerrogativas e entender que o plano dele sempre foi e sempre será melhor do que o nosso. E às vezes o diabo é sujo.
Ele deixa você surfar na onda que Ele vai preparando para você. Você vai estufando o peito e dizendo: olha aí, está vendo? Mesmo não estando tão firme com Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada. Mesmo não estando tão bem com Deus, mas Deus é tão lindo, e de fato Ele é lindo. Só que não brinque, pois Ele conhece os pensamentos e as intenções do coração. Pode ser que você esteja surfando na onda do pecado, e Deus esteja sendo aquele salva-vida que está ali com o barco da misericórdia, todavia tirando você antes de você se afogar. Mas pode chegar uma hora que pela sua presunção, o inimigo arma armadilha e você caia. Por isso não brinque com o pecado. O grande problema do rato é que ele sempre pensa que o gato nunca vai pegá-lo. O grande problema do rato é que ele sempre pensa que ele é mais rápido que a ratoeira. Até que chega uma hora que ele fica preso. Nós que somos espirituais, irmãos, não podemos brincar com as coisas que Deus tem colocado ao nosso coração. A presunção é terrível, porque a presunção faz com que você pense que você é melhor do que todo mundo. A presunção traz a você uma sensação de que o que você está falando é a única verdade estabelecida na galáxia, e você acaba se perdendo dentro da sua narrativa, e às vezes o que você fala pode lhe trazer maldição. A Bíblia nos diz, vamos lá por favor, no livro de Números, no capítulo de número 12, no momento onde Deus havia levantado Moisés, e Moisés por sua vez trouxe e apresentou à congregação a sua esposa. A Bíblia diz que a esposa de Moisés era uma mulher que tinha a cor de pele negra. A esposa de Moisés, a Bíblia chama de cuxita. Ela tinha a cor de pele mais escura. E a irmã de Moisés, por sua vez, carregando dentro de si um preconceito incubado. Sabe aquela pessoa que olha para você? Isso já aconteceu comigo. Tem gente que diz assim, ó: pastor, o senhor é tão bom, o senhor é um preto da alma branca. Como se a alma preta fosse ruim. Existem certas coisas dentro de nós, irmãos, que se nós não nos prostrarmos diante de Deus, a cada dia que passa é uma crescente. E aí eu quero te ensinar algo. O pior demônio não é aquele que manifesta, porque quando ele manifesta é sinônimo de que ele já está indo embora. O pior demônio é aquele que se encosta no seu coração e não manifesta, porque ele te dá a certeza de que você está certo e todo mundo está errado. É esse que não manifesta, que te torna cada dia mais uma pessoa fria com as coisas de Deus. Uma pessoa que, sabe, se distancia do reino, mas é como se você não sentisse essa distância. E se você não se humilha, a cada dia você vai se distanciando mais. E quando a esposa, a irmã de Moisés, viu a esposa de Moisés, ela disse: pronto, agora só faltava essa. Deus ter levantado ele como líder até vai. A gente tem que obedecer e estar aí do lado dele e tal, até vai. Mas agora ele vem trazer uma pessoa que a gente nem sabe de onde vem a origem, olha só para a cor dela, para dentro da nossa família, aí já é demais. Aí nós não vamos aguentar. E aí diz no versículo de número 1 o seguinte: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado mulher cuxita. Números 12, verso 1. Agora o versículo 2. E disseram: porventura falou o Senhor somente por quem? Não falou também por nós? E o Senhor fez o que, pessoal? A Bíblia não diz que Moisés ouviu, a Bíblia diz que quem ouviu? Porque tem coisas que você não fala na cara da pessoa, porque você tem medo. Mas você fala por trás, e Deus ouve.
A Bíblia nos fala, irmãos, que nós não devemos andar como o mexeriqueiro. A Bíblia conhece, o Senhor sonda o nosso coração. Se a irmã de Moisés tivesse chegado para Moisés e dito assim: Moisés, vem cá, deixa eu entender melhor isso aqui, eu não entendo. Eu preciso entender. Eu não conheço ela, mas nos apresente. Mas a irmã de Moisés, ela preferiu ser presunçosa do que ser humilde. E quando eu sou presunçoso, julgo um livro pela capa, quando eu me dou ao desserviço de deixar o diabo usar a minha língua, quando eu penso que eu sei mais do que outras pessoas, automaticamente eu trago para a minha vida maldição. Eu estou abrindo uma porta para que a maldição ela tenha acesso à sala da minha casa espiritualmente falando. E quanto mais eu deixo esse espírito tomar conta de mim, mais ele vai me derrubando. A Bíblia não diz que Moisés ouviu, a Bíblia diz que Deus ouviu. E a Bíblia diz o seguinte, irmãos: abençoados serão os que te... Mas a Bíblia também diz o quê? Amaldiçoados serão os que te amaldiçoaram. Quando ela disse isso, Deus, opa. Quem ela pensa que é para falar uma coisa dessa? Deus só fala através de Moisés, onde já se viu. Deus fala através da gente também. Nós também somos abençoados. É isso mesmo. Começou um espírito de sedição. Uma coisa que não é espiritual, um fogo estranho, algo que não é de Deus. Não é que Deus não possa falar através das pessoas, mas Deus sabe quem Ele levanta para liderar o povo dele, irmãos. Não é que Deus não possa falar através de uma leitura, claro que Ele fala, mas Deus sabe quem Ele coloca para dirigir o povo dele. Nós precisamos entender, irmãos, que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quando eu começo a temer a Deus, eu não me torno uma pessoa inteligente, porque a inteligência traz arrogância. Eu me torno uma pessoa sábia. É diferente. A sabedoria, você não compra um pote de sabedoria no mercado da esquina. A sabedoria, ela vem através de oração, de jejum e de conhecimento. Pois a Bíblia diz que o meu povo sofre porque lhe faltou o quê? Quantas vezes você tem sido presunçoso em meio a uma situação? Sabe, talvez você tenha sido como aquela criança que não quer dar o braço a torcer. Não, porque é ele que tem que falar comigo. Não, porque é ela que tem que falar comigo. Ora, deixa a presunção de lado. Não, porque onde já se viu, olha só o que ele fez. Onde já se viu, olha só o que ela falou. Não, porque fulano me disse que ela... Pare com isso. Às vezes você está trazendo maldição na tua vida por coisa pouca. Quando nós estamos perto do Espírito Santo, o nosso coração é tomado de uma humildade, de um quebrantamento tão grande, que se alguém de alguma certa forma falou algo de você, você levanta a mão para o céu e diz: Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu sei que abençoados são os que me abençoam, mas eu sei que amaldiçoados serão os que me amaldiçoam. Então Deus, tenha misericórdia. Davi não venceu a batalha contra o gigante no simples fato de ele se predispor a lutar, mas porque Davi estava em espírito. Quando ele foi lutar, o gigante começou a amaldiçoar a Davi pelos seus deuses. E a Bíblia diz: abençoados serão os que te abençoarem, amaldiçoados serão os que te amaldiçoarem. Ali Davi já viu que ele iria vencer a batalha, porque o gigante não estava lutando contra Davi. O gigante estava lutando contra quem? Contra o Deus que Davi servia. Por isso, muita calma nessa hora, meu irmão. Suas palavras devem ser temperadas com o azeite do Espírito Santo.
Sempre peça a Deus discernimento para que você não possa ferir a direção que Ele tem te dado, a instrução que Ele tem te dado. Pois é ali, meu irmão, é onde o inimigo entra, mata, rouba e destrói. A Bíblia diz no verso 3, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Verso 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. A parábola do fariseu e do publicano, ela é tão nítida como a luz do meio-dia. Por quê? Ela nos faz enxergar o que não devemos fazer. E sobre aquilo que Deus condena, fuja. Sobre aquilo que Deus se apraz, abrace. Porque a obediência gerará sobre ti uma bênção. E a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Na ocasião, quando Miriam, ela presunçosamente fala de Moisés, como se ela fosse melhor do que Moisés, como se ela fosse mais santa do que Moisés, Deus ouviu. E na ocasião ela ficou leprosa, branca como a neve. E por quê, pastor? Porque ela abriu a porta para que o espírito de enfermidade, a maldição, pudesse entrar na vida dela. E nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. O fato de sermos cristãos não nos dá direito de apontarmos para uma pessoa religiosa e de nos sentirmos melhor do que elas. Se a vida de alguém que está em pecado não lhe traz compaixão, então alguma coisa de errado vem acontecendo com você. O fato de ter conhecimento da palavra não gera em você, não deve gerar em você uma presunção, mas sim uma responsabilidade. Senhor, eu não me sinto melhor do que o meu marido, eu não me sinto melhor do que a minha esposa. Se o Senhor me deu conhecimento, eu quero ajudá-lo para que ele te conheça ainda mais. A Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos que o carcereiro que cuidava de Paulo e Silas, amordaçando aqueles homens, pressionando aqueles homens, era um homem extremamente violento, pelas entrelinhas conseguimos observar. No entanto, quando ele ouve a voz de Deus, pela boca de Paulo e Silas, leva Paulo e Silas à sua casa, Atos 16 fala sobre isso, e posteriormente, lava os vergões de Paulo e Silas. Os filhos, a esposa, vê uma atitude como essa e diz assim: esse homem mudou demais. Porque horas antes ele chegava aqui em casa falando mal dos prisioneiros, dizendo que tinha torturado um, torturado o outro, e que amanhã ia torturar o fulano. E hoje ele traz 2 prisioneiros para casa, e ainda ele trata das feridas desses prisioneiros. Alguma coisa mudou nessa madrugada na vida desse homem. A grande verdade é que naquela madrugada ele viu o anjo do Senhor abrir as portas da prisão. E toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus, o interior dela é mudado. Olhe para quem está do seu lado e diga: isso é uma verdade. Mas eu tenho também uma outra verdade para você. Se você está na igreja
e infelizmente você continua a mesma pessoa magoada, a mesma pessoa triste, o mesmo abatido, o mesmo mentiroso, é porque ainda você não teve um encontro real com Jesus. E aí é necessário, porque chegará um tempo que você vai precisar do Espírito de Deus e pode não encontrá-lo. Aquele carcereiro, através do exemplo de humildade, ele traz a luz para a casa dele e todos os seus entes queridos são batizados naquele mesmo dia. E por quê, pastor? Porque os filhos viram um discurso diferente, mas uma prática diferente. E a verdadeira conversão, ela não vem através do discurso, ela vem através da prática. A prática do Evangelho torna a sua vida uma vida saborosa, como canta as canções, uma vida com sabor de mel. A prática. E na prática, meu irmão, se você não fizer o que a palavra de Deus lhe orienta, ou pelo menos não se esforçar para fazer, ficaremos longe daquilo que Deus tem para nós. Por isso que, no momento onde Miriam, ela não tem temor de falar contra Moisés, ela fica leprosa, mesmo sendo uma mulher que era uma mulher de Deus. A lepra, naquela ocasião, era uma doença incurável. Ela poderia muito bem não entender o que Moisés estava fazendo no momento, mas ela não tinha direito de falar. E por que não, pastor? Porque Deus estava trabalhando com Moisés. E aí eu quero que você entenda uma lição. Tem coisas que você não vai entender agora. Tem coisas que você vai entender daqui a uma semana, 2, 3. Mas o que eu devo fazer, pastor, quando eu não entender? A Bíblia nos fala, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, sobre o chamado de Samuel. A Bíblia nos diz que Ana era estéril, orou, Deus deu um filho. Quando Deus deu um filho, nasceu Samuel, do ventre de uma mulher estéril. No entanto, Samuel, quando foi desmamado, ele foi morar no templo. E quando ele foi morar no templo com o sacerdote Eli, ele estava crescendo e não entendia muito bem, ele não discernia a voz de Deus. Ele não conseguia compreender as coisas espirituais. Até que ele começou a receber a visita de Samuel, porque Samuel pensou que Eli estava chamando a Samuel. E ele foi até a primeira vez e Eli disse: eu não estou te chamando. Foi a segunda vez, ele disse: eu não estou te chamando. Pela terceira vez, Eli entendeu que Deus estava chamando Samuel. E Eli ensinou a Samuel o que eu vou te ensinar. Quando você não entender o que Deus quer falar, não seja precipitado. Apenas levante a sua mão e diga: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui. Por mais que eu não entenda a missão agora, por mais que eu não entenda neste ano, por mais que eu não entenda daqui a 2 anos, mas eu quero dizer uma coisa, Deus: se é tua, eis-me aqui, fala que o teu servo vai ouvir. Na ocasião, quando Samuel fez exatamente como Eli havia ensinado, Deus respondeu e falou com Samuel. E Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. Alguém que foi usado por Deus para ungir os primeiros reis de Israel. É o tempo, meu irmão, de você obedecer à voz do Senhor. Peça discernimento a Deus. Confie menos em você e mais em Deus. Eu estou vendo ultimamente muitos cristãos meio que sensitivos. Não é porque eu estou sentindo, não é porque isso, não é porque aquilo. A Bíblia não diz sobre o que eu sinto. A Bíblia diz sobre o que eu creio. Por isso que a Bíblia diz: tudo é possível ao que sente, é isso? Ah, não. A Bíblia diz o quê? Porque nós, ao decorrer da semana, do mês, do ano, vamos sentir raiva, irmãos. Às vezes vamos sentir tristeza, às vezes vamos nos sentir alegres, às vezes vamos sentir vontade, às vezes a gente não vai sentir vontade. Mas a Bíblia não diz que eu tenho que servir a Deus com o que eu sinto. A Bíblia diz que eu tenho que servir a Deus com o que eu creio. Porque se você, muitas vezes, for servir pelo que você sente, você vai se tornar um fariseu.
Olha só a oração do fariseu, lá em Lucas 18 novamente. Vamos lá, por favor. Agora no versículo de número 10. Lucas 18, 10. Vamos lá. Diz assim: 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro era o que, pessoal? Verso 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como quem, pessoal? Como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou meu dízimo de tudo quanto possuo. Na ocasião, olhe para mim, por favor. O fariseu orou o que ele sentia. E eu não tenho que orar o que eu sinto, eu tenho que orar o que eu creio. Quem me entende aqui hoje, diga glória a Deus. Ele estava sentindo raiva na parábola do publicano. Ele tinha como diziam os jovens hoje, ele tinha um ranço. É ou não é? Um ranço do publicano. Porque na cabeça dele e na visão da parábola, o publicano não tinha que estar na igreja. E na cabeça e no coração dele vão mais além. Ele era mais santo que o publicano. Pois os publicanos, eles eram judeus, eles eram de Israel, mas cobravam impostos para Roma. E Zaqueu foi o chefe dos publicanos. Então na cabeça do fariseu, publicano era ladrão, era roubador. Quando os fariseus encontravam um publicano, eles passavam de largo, pois haviam alguns publicanos que tinham a mesma prática de Zaqueu. Só que tem um negócio interessante, irmãos, que a gente só aprende vivendo o Evangelho. Olhe para quem está do seu lado e diga: não é o tempo de igreja que te faz mais santo, mas é a sua comunhão com Deus. E aí me perdoe, eu não quero ofender você, eu quero que você pense. O tempo, ele pode ser produtivo ou perigoso. Vamos fazer analogia por um casamento. Tem casais que quando o tempo passa, eles melhoram. Tem casais que quando o tempo passa, fica pior. E por que isso acontece? Por causa da presunção e da arrogância. Ninguém quer dar o braço a torcer. Automaticamente, as coisas vão piorando. E não tem para onde correr, irmãos. Casamento é junção de forças. Quando um erra, os dois erram. Quando um acerta, os dois acertam. Quando você aprende a unir forças, as coisas começam a melhorar. Deus começa a trabalhar e as coisas começam a fluir no casamento. A consequência disso são as vitórias, os filhos, os propósitos, as bênçãos. Tudo começa a fluir naturalmente. Agora, quando um se sente melhor do que o outro, as coisas começam a dar errado. Porque automaticamente você vai se sentir no direito e não no dever. E quando observamos, nós temos direitos e deveres. E aí, irmãos, é onde há o grande segredo. Quando eu compreendo que para crescer eu preciso diminuir, eu estou compreendendo o propósito de servir a Deus na terra. Porque muitas vezes o nosso ego fala mais alto. Quantos não são os casais que se separam por bobeira? Eu já contei a vocês o casal que se separou por causa de um saco de lixo. Ela chegou dizendo: você pode botar o lixo para fora? Ele disse: olha o jeito que tu fala comigo, viu? Bote é você, porque eu cheguei do trabalho agora e estou cansado. Ela olhou para ele e disse: e você, rapaz, saia desse sofá, seu preguiçoso. Porque você pode ter trabalhado, mas quem fica aqui em casa com essas rumas de menino sou eu. E aí ele levantou e botou quente e disse: você não faz mais que a obrigação.
Ela disse: então não faço mais do que obrigação, então tu vai a dormir na sala. Ele disse: eu vou a dormir na sala e onde eu quiser. O problema não era o saco de lixo. O saco de lixo foi o estopim. O problema era que ambos já não suportavam um ao outro. Quando a gente coloca essa máxima na vida espiritual, isso acontece conosco também. Nós achamos que colocar um saco de lixo para fora, espiritualmente falando, é muito difícil. É muito complicado. É muito trabalho. E na verdade é o mínimo a ser feito. Quando você deixa o ego falar mais alto, as coisas pequenas se tornam grandes. Basta alguém chegar no culto e sentar no lugar que você já estava acostumado a sentar, você fica o culto todo inquieto no outro lugar. E tá vendo? Eu não gosto de sentar aqui. Olha, tá vendo? Ainda foi lá, sentou aquela moça do cabelão na minha frente. Agora eu fico vendo o cabelo dela o culto todo. Mal você sabe que toda mudança gera uma mudança. Basta alguém, de repente, travar o seu carro no estacionamento da igreja, que você logo já se altera. E o nervosismo nada mais é do que a falta do Espírito Santo. Porque aonde o Espírito Santo está, existe um fenômeno chamado domínio próprio. A pessoa pode tentar bagunçar com você que tu não perde a paz. Você vai falar: entre ter razão e ter paz, eu fico com o príncipe da paz. Mas você não vai fazer nada. Não. Mas você não viu, eu vi. Mas você não vai tomar uma providência. Eu tomar providência para quê? Por causa que alguém trancou meu carro? Eu tomar providência? Vou nada gastar tempo e energia com isso, de maneira alguma. Fulano, conseguiu tirar? Tirou. Deus te abençoe, meu filho. Não, mas me perdoa, não tem problema, não precisa nem pedir perdão, meu filho, isso aqui é normal. Vai dar tudo certo. Deus estava me dando um livramento esses segundos que eu fiquei aqui. Deus está me livrando de alguma coisa que eu não sei. Que possa ser que se eu saísse aperreado, apressado, alguma coisa ruim acontecia. Então, louvado seja Deus por tudo. Quem está me entendendo aqui hoje, diga a glória a Deus. Tem coisas, irmãos, que se você for arrogante, você se dá mal. Eu já contei aqui uma vez, eu vou te falar mais uma vez. Eu com dinheiro no bolso, para abastecer o carro, na época eu estava com o carro da igreja, a igreja tinha um Palio, lá em Natal. E eu, dinheiro no bolso, passei por vários postos de gasolina. Eu não sei o que aconteceu naquele dia, a gasolina acabou, num trecho onde não tinha posto. E eu com dinheiro no bolso, e tinha que fazer o culto mais tarde. Eu olhei e disse: meu Deus, ô menino abençoado. Eu peguei e deixei o carro, para completar, não tinha como ligar para ninguém. Vinha passando um ônibus, eu dei sinal. Eu disse: vai passar em tal lugar? O motorista disse: vai. Eu disse: pronto, vamos entrar, vamos de ônibus. Peguei, entrei no ônibus, sentei lá. Bom, quando eu pensei que ia entrar no lugar que eu pensei, o motorista passou reto. Eu falei: o motorista nem ia passar. Ele disse: me esqueci. Eu falei: é hoje. Estava ali dentro de mim dizendo: Senhor, que coisa. Fui andando. De repente já estava anoitecendo, eu entrei numa rua toda escura. Eu dizendo: eu com o dinheiro no bolso não abasteci. O ônibus ia entrar em tal lugar, não entrou. E eu nessa situação, eu não sei o que está acontecendo comigo hoje, Deus. E aí eu fui andando nessa rua escura, passei em frente a um lugar que estava bem iluminado. Fui andando, dei uns 10 passos para frente, quando de repente eu ouço alguém falar: pastor! Eu olho para trás, irmão, pense num caba grande. O caba era grande, lutador de MMA. Aí quando eu olhei para trás, falei: pronto, já deu errado do carro, já deu errado do ônibus,
Agora o Golias atrás de mim, é só Deus na causa. E o rapaz foi chegando perto de mim ansioso. Quando ele fez assim com os braços, eu disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu te entrego o meu espírito, perdoa os meus pecados. Guarda meus filhos e minha esposa. O cabra armou para cima de mim, ele veio e me deu um abraço mesmo. Ele arrochou que até o pé saiu assim, ó. Eu falei: o que foi, rapaz? E o cabra começou a chorar no meio da rua. Ele, tome choro, tome choro, tome choro. E eu olhei sem entender nada. Ele disse: pastor, Deus existe. Eu falei: eu sei que ele existe, mas a gasolina acabou, o ônibus não foi. E eu aqui, ele falou: pastor, Deus é bom. Eu falei: amém. Ele disse: pastor, o senhor não vai acreditar. Eu falei: por quê? Ele falou: pastor, eu já estava me despedindo de todo mundo na academia. Eu ia subir na frente de um prédio onde minha irmã mora. Eu subi no último andar do prédio. E eu ia me jogar. Acaba novo, forte, treinado. Jamais você imagina o que está passando na cabeça de um cara desse. E quando eu ia saindo, a pilha do relógio caiu. E a recepcionista ia pegar. Eu disse: não, não precisa não, deixa que eu pego. Quando eu abaixei para pegar e olhei para frente, quem passou? Poxa vida. Eu passei na frente da academia. E aí ele disse: Deus existe. Pastor, muito obrigado. O que eu faço? Eu falei: você tem que ir para a igreja. Ele falou: eu vou para a igreja hoje. O homem trocou de roupa, foi para a igreja, bateu lá na sexta-feira. E, irmão, foram longos anos apacentando essa alma. Mas aí eu te digo, irmãos, e se de repente eu deixasse a soberba entrar no meu coração, a presunção? Eu estava chateado, mas eu estava murmurando. Eu estava dizendo: Deus, por que isso? Por que isso aconteceu? No meu interior. Mas aí você vê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou dizendo que você tem que esperar acabar a tua gasolina para abastecer, não é isso. Eu estou contando o fato que aconteceu comigo. E que algumas coisas podem acontecer com você também. Coincidências para algum, cristocidências para outros. Eu creio no poder de Cristo. Eu acredito na palavra de Deus. E eu uso a Bíblia como meu livro de confissão e fé. Então, ao invés de murmurar, comece a abençoar. Ao invés de se enxergar melhor do que os outros, aprenda a agradecer a Deus pela vida de outras pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. Porque não venha com a história de que o errado é meu marido, o errado é minha esposa. Que todo mundo não é fácil, irmãos. Se você conviver sozinho com você mesmo, tinha hora que você ia querer sair correndo. Porque é isso que existe dentro de nós. Se Jesus, que é Jesus, a Bíblia disse que não havia beleza nem formosura nele. Imagine nós, meros mortais, comedores de cuscuz temperado. Por isso a gente precisa, irmãos, nos retirar a nossa insignificância e adorarmos mais ao Senhor, contemplarmos mais aquilo que Deus tem para nós. Tem gente que só vai dar valor para alguém quando perder. Ai, como eu amava ele, agora ele está com a outra. Ai, como eu amava ela, mas agora já é tarde. Dê valor. Tem gente que só abraça a mãezinha quando a mãezinha parte. Enquanto aqui enterra uma briga com mãe, é um negócio, sabe? Abraça a sua mãe: pastor, minha mãe me abandonou. Deixa ela, hoje você é nova criatura. Se ela te abandonou, agora é tempo de você abraçar ela e dizer: mãe, eu te amo em nome de Jesus. Vamos esquecer o que passou, vamos orar ao Senhor e Deus vai fazer a obra. Pare de orar como fariseu, olhando para o publicano e se achando melhor do que ele. Ele estava de pé, ele orava de uma maneira expressiva, dava graça, porque dizia que não era como os demais homens, dizia que não era roubador. Olha o espírito de presunção em nós. Não, porque eu não sou como meu pai era no passado. Amém, mas
E aí, você já ganhou as almas dos seus familiares? Quantas pessoas da sua família se converteram com você, com esse espírito todo mais santo do que todo mundo? Quantas almas estão vindo para Jesus? Quantas pessoas de fato estão se rendendo ao altar de Deus? Quem crê, diga glória a Deus. Outro dia, uma irmã disse: pastor, eu sou alegre, posto os negócios bem alegre. Eu disse: irmã, a gente tem que ser como criança para herdar o reino do céu. Irmão, eu te digo sem medo de errar, deve ser muito chato ser chato. Amém? Deve ser muito chato, é verdade, irmãos. Porque quando você tem o Espírito Santo, até a tristeza do teu lado salta de alegria, irmãos. Até a tristeza. É na alegria do Senhor que a gente tem força. Diga glória a Deus. A Bíblia diz em Gênesis 26 que Isaac, por sua vez, quando ele estava passando o momento mais difícil da vida dele, ele ia para o campo, para o terrão que eles tinham lá, e a Bíblia diz no verso 8, bota para mim na tela, por favor. Olha o que Isaac fazia. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com quem? Rebeca, sua? Uma miséria tremenda, eles vendendo almoço para comprar janta, uma luta, batalha, pisava um poeirão tremendo, mas Isaac estava brincando com quem, pessoal? Sua mulher. Olhe para quem está do seu lado, diga: sorria, Jesus te ama. Amém? O presunçoso, ele não leva nada na alegria, irmãos. Brinque com a esposa, brinque com o marido, vai dar tudo certo. Diga glória a Deus. Brinca com o seu marido, diga aí: graças a Deus, você está bonito, meu marido. Fala brincando que a coisa fica séria. É ou não é? Quem crê, diga glória a Deus. É ou é? É assim que funciona. Eu me lembro, eu já contei aqui. Minha sogra, eu dei um presente para minha esposa, logo quando a gente começou a namorar. Eu botei na caixinha de joia, eu contei segunda-feira. Eu não tinha nada, dinheiro para nada, mas nada mesmo, sabe? Aquela situação difícil. Peguei uma caixinha de joia, pastor Rafael. O senhor que é um homem romântico, vai vendo. Botei, embrulhei bonitinho, dei para minha esposa. Minha sogra estava do lado. E sogra é curiosa, vocês sabem disso. Não atire pedra não. Falei: só abre em casa, não abra em nenhum lugar não. Só em casa. Ela toda empolgada, aquela coisa toda. Falei: só em casa. Abra na rua não. Minha sogra: o que é isso? Eu disse: só em casa. Aquela caixinha de joia bonita, pastor Rafael. Todo curiosa, minha sogra, cunhada é uma benção, vocês sabem. Tudo curioso, aquela coisa toda, e vai daqui, da acolá. Ela pegou a caixinha, todo mundo fez aquela fila em casa. Primeiro presente, falei: esse presente é caro. Quando ela abriu, era a minha foto 3x4 dentro da casa. Foi uma foto 3x4, pastor Fábio. Eu disse: esse é o legítimo diamante negro que você vai ganhar. Nunca mais você vai ter um desejo. Quando ela abriu, ela não acreditou, pastor Andrade. Pergunte para ela, para você ver. Mas por quê, pastor? Porque, irmãos, aprenda uma coisa. Ô pastor, mas depois a gente, quando a situação melhorou um pouquinho mais, deu um outro presente. Mas igual aquele, ela não recebeu outro não. Por que eu digo isso? Porque o casamento, irmãos, é um local de alegria. Diga glória a Deus. Local de alegria. Porque se você for levar tudo a ferro e fogo, você não vive. Minha sogra falou: eita, Vanderlei não tem jeito. Eu falei: tem sim, sogra. Tem sim. E eu brinco muito com a minha sogra também. Por quê? Porque eu entendo, irmãos, que mesmo enfrentando luta, a gente não tem motivo de reclamar, família. A gente só tem a agradecer. Mesmo passando por batalhas, desde ser como fariseu,
arrumando defeito nos outros para justificar as suas ausências e falhas. Apenas reconheça, e reconheça mesmo, qualidades e ore por defeitos. Sua vida vai melhorar muito mais. Reconheça qualidades. Desde um simples bolo que sua esposa fez e botou lá em cima da mesa. Poxa, que bacana, porque só quem faz bolo sabe que não é fácil. Demora. Ingrediente. E quando o bolo sova, aqui fala sovar? Solar, né? Quando o bolo sola, para você ver como eu sou bom de fazer. Pois bem, são coisas, às vezes seu marido se esforçou, coitado, para trocar uma lâmpada, porque hoje em dia não se fabrica mais como antigamente. O marido foi lá, olhou no YouTube como é que troca uma lâmpada. Ele viu, trocou. Agradeça a Deus pela vida desse abençoado. Diga glória a Deus. Diga, ô meu marido, que bênção, viu? Lá dentro você está falando, não, faz mais que obrigação. Mas a boca diz, que bênção. A gente precisa aprender, irmãos, a usar de sabedoria, sabe? A gente precisa entender que o Senhor, Ele firma os passos do homem bom. Vamos terminar em Lucas 18. Vamos lá novamente, por favor. Versículo de número 12. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimos de tudo quanto possuo. 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar o quê? Aonde? Mas batia no quê? Dizendo, ó Deus, tem misericórdia de quem? Porque sou um pecador. O fariseu, jejuo, eu dizimo, eu faço tudo, como se as pessoas pudessem comprar as coisas na igreja através de dízimo. Você já viu aquelas pessoas que chegam, acho que os pastores passam muito por isso. De vez em quando, no início do meu ministério eu passei mais. Com o passar do tempo as pessoas vão tendo temor e respeito. Tem gente que às vezes está na igreja e pensa que pode fazer o que quer na igreja porque dá o dízimo. Pastor, eu quero cantar uma canção hoje. Culto Santa Ceia. Não, por quê? Porque eu dou o dízimo. Você pode até dar o dízimo, mas talvez você não ensaiou, não pagou o preço para cantar. Pode cantar, mas desde que você faça parte, ensaie, pague o preço, esteja junto. As pessoas às vezes pensam que podem ter privilégio só porque dão dízimo, e não é assim, irmãos. Não, porque essa semana eu jejuei, glória a Deus. Mas não é pelo fato de jejuar que você vai se sentir melhor do que outras pessoas. Já o coitado do publicano, ele não conseguia nem ficar em pé. Ele só dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. E a Bíblia diz, para terminar o desfecho da história, 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será o quê? E qualquer que a si mesmo se humilha será o quê, família? Será exaltado. Quem crê no milagre de Deus, diga glória a Deus. Tome cuidado, irmãos, para que a soberba e a presunção não tome conta da sua vida. Às vezes as pessoas se envaidecem muito com o conhecimento bíblico. Tem gente que começa a ler, e que não é pecado. A Bíblia diz, não cesse de meditar no livro da lei. Só que a pessoa ela se torna tão arrogante que dentro das leituras ela se torna uma pessoa louca. Ou é aquela pessoa que fica o dia todo assistindo vídeos no YouTube aleatoriamente, sem digerir o que assiste. E daqui a pouco pega uma teoria de alguém que não tem base, de um separatista, de um desertor, que está ali falando meia palavra na internet e achando que é doutrinador de pessoas. E aí a pessoa olha e diz assim, pronto, está vendo? Agora eu consigo justificar o meu pensamento. Achei alguém que pensa igual.
Só que ser de Jesus não é estar no projeto manada. Ser de Jesus é tomar a sua cruz e segui-lo. Quando você começa a seguir a Cristo, as portas se abrem, o inferno treme e o nome do Senhor é glorificado. Quem crê, diga glória a Deus.